O curioso caso da pessoa que não te quer, mas também não quer te perder. E aí o que ela faz? Ela te dá um mínimo para te manter ali para ela. Para quando for conveniente, ela te chamar. Ela viver um momento com você. Porque ela pode até não te querer, mas você é conveniente. Porque você entrega tudo para ela sem ela ter que te entregar muita coisa. Sem ela ter que se comprometer com você. E por que alguém escolheria alguém, se comprometeria com alguém, se mesmo não fazendo isso ela consegue tudo que quer da pessoa? Não faz nem sentido, né? E talvez hoje você seja essa pessoa que está vivendo uma situação assim. E é uma situação extremamente comum nos dias de hoje, onde ficar por ficar é algo completamente aceito, comum. E por isso a gente acaba se prestando a esse papel, porque acha que é o que deve fazer. E às vezes a gente se presta esse papel porque a gente gosta da pessoa. E a gente tem a esperança de que ela mude, de que ela finalmente escolha a gente em algum momento. E é curioso quando isso acontece, porque a gente fica nessa esperança, sabe? Será que essa pessoa vai me escolher? Será que ela vai querer um compromisso? E será que se eu não me mostrar mais disponível, ela não vai mais me procurar? Eu vou acabar perdendo essa pessoa. E por isso você continua ali disponível, porque você tem medo de perder, já que você gosta. Só que ao mesmo tempo é muito injusto com você que você faça isso. Que você continue oferecendo algo sem receber o suficiente em troca. E é por isso que às vezes é muito difícil superar alguém que a gente nem namorou, que a gente só ficou. Porque somos seres humanos, sabe? A gente tem sentimentos. Por mais que muita gente queira te fazer acreditar que não, ou que você tem que reprimir os seus sentimentos, ou que é errado você ser, como chamam, emocionado, ter emoções. Só que não é errado fazer nada disso. O errado é tentar agir como um robô, como uma pessoa sem coração, sem sentimentos. Isso não é saudável. Isso não é humano. O mais humano e o mais saudável é você realmente sentir. E quando você se coloca nessa posição de ficar com alguém e ir vendo no que dá, e acaba se apaixonando, acaba gostando da pessoa, é muito difícil estar nessa posição de não ser realmente escolhido por alguém, enquanto você sabe que você escolheria essa pessoa. E eu já estive nessa posição mais de uma vez, infelizmente. E eu sei como é. Eu sei como você provavelmente está se sentindo se você está vivendo isso. E eu quero te lembrar uma coisa muito importante, de que você tem o poder de acabar com isso, de acabar com essa brincadeira, de parar de ser usada. Porque você ainda está escolhendo estar disponível para a pessoa. E assim como você está escolhendo estar disponível, você pode escolher não estar mais e se tornar indisponível. Você tem esse poder, tá na sua mão. Só que eu sei que é difícil porque provavelmente você gosta dessa pessoa. Você gostaria que isso se tornasse algo mais do que só coisas de momento. Eu sei bem como é ter essa esperança. Mas chega um momento em que você vai ter que se escolher. E se escolher significa ter que abrir mão dessa pessoa, se ela não tá te escolhendo. E essa é a grande questão que até viver essa situação traz pra gente trabalhar. É tomar consciência de que se essa pessoa não se decide, não te escolhe, você vai ter que tomar essa decisão. Por você e por ela. E se você fizer isso, chances até aumentam de que talvez ela realmente vá se decidir por você. Porque quando a gente tem a sensação de que tá perdendo algo, de que pode perder algo, a gente tende a tomar uma decisão. Que é ou de se comprometer, ou de fugir, ou de realmente largar aquilo. A última vez em que eu estive nessa posição foi muito difícil pra mim, muito mesmo, porque eu gostava muito da pessoa com quem eu tava tendo alguma coisa e eu me lembro o quanto que doeu perceber que ela não tava me escolhendo e que ela não ia fazer isso. Por mais que eu soubesse que ela gostava até de mim, que ela sentia alguma coisa por mim, essa pessoa, ela não tava nem pronta pra me escolher. Até porque me escolher, e essa pessoa sabia disso, significava ter que abrir mão das outras opções e das outras coisas que essa pessoa poderia viver. E eu vou confessar pra você que eu me senti muito mal, principalmente porque eu tenho a ferida da rejeição. E quando alguém não escolhe a gente, quem tem essa ferida sofre muito mais do que quem não tem. Porque é como se mais uma vez você estivesse passando por mais uma situação em que você é rejeitado, ou que você se sente assim, você se sente não escolhido. E dói demais, demais. É uma dor que só quem já passou entende. Mas ao mesmo tempo, essa situação, essa última que eu vivi, ela me fez perceber que eu já tinha passado por isso várias vezes, eu só tava passando por mais uma. Só que doeu tanto dessa última vez que a dor me fez acordar pra muita coisa que eu precisava acordar e que eu ainda não tava acordando. Me fez ter coragem de fazer escolhas que eu ainda não tava consciente de que eu precisava fazer, ou não tinha coragem ainda, ou a motivação suficiente pra isso. E a dor que essa situação me causou, de despertar minha dependência emocional mais uma vez,
me fez fazer escolhas muito boas e que hoje eu tô colhendo os frutos dessas escolhas. Então essa situação que você talvez esteja vivendo, se você tá assistindo até aqui, você provavelmente está vivendo ou já viveu, ela é muito necessária, apesar de muito dolorosa. E eu não tô aqui propondo que você culpe essa pessoa, que você ache que ela é uma pessoa ruim, porque ela tá te usando. E realmente, ela tava te usando, tá te usando. Só que você se permitiu ser usada. E esse é o ponto aqui. Não é muito sobre a outra pessoa. É mais sobre você. Sobre o porquê que, mais uma vez, você se permitiu dar tudo para alguém que não estava se comprometendo com você. Que não estava mostrando que ia dar o mesmo para você. Por que você fez isso? Ou talvez fez isso de novo. Foi esse questionamento que eu me fiz quando eu estava vivendo essa situação mais uma vez. Porque não foi a primeira. Eu tive que tomar a dolorosa decisão de ir embora, de correr dessa situação e pegar toda a dor que eu estava sentindo, colocar no meu colo e dar muita atenção para ela. Investigar o porquê que estava doendo tanto. Investigar o porquê que mais uma vez eu me deixei entrar nessa situação. E eu fico até com vontade de chorar, não sei se dá pra perceber. E eu fico com vontade de chorar falando disso porque foi algo muito forte pra mim, sabe? Algo muito marcante. E me fez perceber que eu não merecia viver aquilo. Que eu merecia muito mais. Que eu merecia sempre o melhor. Porque é isso que você merece, o melhor sempre. E essa pessoa aí provavelmente não é o melhor pra você. Porque você merece alguém que realmente te escolha. E que queira estar com você não pra te usar, não pra suprir uma carência ou pra amaciar o próprio ego de sentir que consegue ter você. Você merece alguém que realmente goste de você e goste a ponto de te escolher. De abrir mão, sim, das outras coisas para estar com você. Só que para ela perceber isso, ela precisa ver em você que você se escolhe. E foi isso que eu não consegui fazer enquanto eu estava tendo alguma coisa com essa pessoa. Ela conseguia ver que eu não me escolhi, ela conseguia ver que eu era muito carente, que eu estava dependente emocional. A pessoa consegue ver quando você faz essas coisas. Você não percebe, mas os outros percebem. Então pode ser que essa pessoa também viu em você que você estava dando demais, isso não é normal, isso é carência, isso é dependência emocional. E essa energia de carência, ela é uma energia repelente. Se você começar a reparar nas pessoas, até que você se atrai por elas, você vai ver que essas pessoas não são carentes. Você vai ver que essas pessoas parecem que estão bem resolvidas com elas, ou parecem que estão focando em qualquer outra coisa menos você. Essas são as pessoas que a gente se sente mais atraído, porque essa energia de estar completo, se sentir completo e não se entregar assim tão fácil é uma energia atraente. E em oposição à energia do desespero, da carência, da vontade de estar o tempo todo com a pessoa, isso é uma energia repelente, que afasta as pessoas da gente. E ao mesmo tempo que eu me arrependo de ter me permitido viver essa situação mais uma vez, eu também tive que entender que eu não tinha como fazer diferente. Porque naquele momento eu ainda não sabia o que eu sei hoje. Ou ainda não tinha a motivação que eu tenho hoje para não me permitir viver essa situação. E talvez isso que você está vivendo esteja acontecendo justamente para isso. Para ser essa última situação em que vai te dar finalmente todas as razões que você precisa para não viver isso de novo, para não repetir esse padrão. E essas questões de ferida emocional, de ferida de rejeição, dependência emocional, isso é algo muito antigo em você. Porque isso não começou agora, não começou com essa pessoa, isso começou lá atrás, nos seus primeiros relacionamentos. No seu relacionamento com a sua família, principalmente. Com seu pai e com a sua mãe. E aí isso é uma outra questão que você vai precisar sim investigar, que você vai precisar sim de terapia ou de ler sobre o assunto, procurar materiais sobre o assunto, para conseguir se estudar nesse nível. E foi exatamente isso que eu tive que fazer. Exatamente. Eu tive que começar a fazer terapia. E graças a Deus eu conheci uma terapeuta sistêmica, que é justamente o tipo de terapeuta que vai curar essas feridas na raiz. Eu comecei a estudar melhor sobre o assunto, porque eu já sabia que eu tinha dependência emocional. E eu já estudava sobre o assunto, já estava até planejando criar um material sobre isso. E já estava nesse processo, na verdade, quando essa nova situação aconteceu. E só me deu mais forças e mais motivação para realmente criar esse material, que é o meu e-book, que hoje eu disponibilizo para as pessoas, que se chama Como Identificar e Sair da Dependência Emocional, que é um primeiro passo para você começar o seu processo de cura. E se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo. E nesse processo até de criação desse material, do e-book, eu estava passando por essa situação, e eu já vivi ela várias vezes, como eu te falei, não foi a primeira. E esse processo é um processo longo, de cura de ferida emocional. E eu descobri que existia uma ferida emocional, na verdade mais de uma, ferida de rejeição e de abandono. E hoje eu posso dizer com toda certeza que eu sou uma pessoa muito diferente da que eu era um ano atrás,
quando essa última situação aconteceu. Mas assim, muito diferente e muito melhor. Eu me sinto muito melhor comigo mesma. Eu hoje consigo olhar para tudo que eu faço de uma forma bem diferente, porque é isso que acontece quando você toma consciência das suas dores e de como que elas surgiram, do porquê que elas surgiram, e principalmente quando você começa a se curar. Mas o primeiro passo é você tomar consciência e investigar isso em você. E bom, eu espero que com esse vídeo eu tenha te ajudado a compreender melhor isso que você está vivendo e esse curioso caso dessa pessoa que não te quer, mas também não quer te perder. E que você tenha conseguido compreender um pouco melhor o seu papel também nessa história, nesse caso. E entender também que a outra pessoa ela tem as questões dela, sabe? E que é muito humano a gente não querer perder a nossa liberdade se a gente vê que não precisa, sabe? No final das contas, é uma questão de você entender que o outro não é o vilão, necessariamente. E que você e essa pessoa têm a sua parte ali na história. E que a única parte que cabe a você realmente se dedicar a entender e curar e tratar é a sua parte, não a da pessoa. Porque as coisas que ela precisa curar, que ela precisa tratar, é com ela, não é com você. Você precisa cuidar da sua vida. E entender o porquê que você é do jeito que é e age do jeito que age. Para que você consiga começar a fazer diferente. Que é justamente o que aconteceu comigo. E que vai acontecer com você quando você começar, ou já aconteceu, se você já tá nesse caminho de cura. Enfim, muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu trago vídeos sobre reflexões, desenvolvimento pessoal, assuntos de terapia. Estou me formando como terapeuta esse ano. E é por isso que eu falo sobre esses assuntos e quero trazer mais sobre esses assuntos um pouco mais técnicos, digamos assim, quando eu me sentir mais preparada também, porque eu ainda estou fazendo a formação. Mas só trazendo a minha experiência pessoal aqui, eu já acredito que você consiga enxergar a você mesmo e a sua situação melhor, porque eu também assisto vídeos na internet, também gosto de ouvir as outras pessoas contarem casos da vida dela, e eu consegui muitas vezes sair até de situações ruins que eu estava vivendo por causa de um vídeo que eu assisti na internet, de uma pessoa contando algo, ou contando que ela aprendeu com algo, e é por isso que eu faço o que eu faço hoje, que são esses conteúdos, porque eu sei o quão importante eles são, como que eles podem ser realmente um divisor de águas na vida de alguém, porque já foi na minha, em algumas situações. E eu espero que esse aqui possa ser pra você também. Enfim, muito obrigada, se inscreve no canal que tem vários outros vídeos pra você assistir e muitos que estão por vir. Um beijo, até o próximo.